até vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Opa, boa tarde, pessoal. Todos bem? Boa Boa tarde. tarde. Tudo Boa bem? E tarde. você, Boa Mi? tarde. Tarde. Boa tarde. Bem. Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Nava Sessions. Ia tocar um Zeca Pagodinho, mas como eu tenho que iniciar, então desculpa aí. Vou aqui compartilhar minha tela. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mi, faço parte aqui do time de TM e cuido das iniciativas de TID aqui na Nava. Hoje o Nova Sessions é sobre comunicação com sensibilidade e quem vai conduzir esse papo aqui com a gente é a Ítala Barros, que é jornalista, educadora, pesquisadora. A Ítala tem mais de 12 anos aí de experiência, unindo educação, tecnologia, impacto social. Ítala, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar do seu tempo e do seu conhecimento. É um super prazer te receber aqui. Bom, Obrigada a você, Mi. Pode falar, desculpa. Nada, estava só agradecendo. Imagina, antes de eu passar aqui a palavra para a Ítala, eu vou passar aqui por alguns combinados, lembrar alguns combinados rápido, tá? Então, vou pedir para que vocês mantenham aí o microfone no mute, assim a gente evita ruídos durante a apresentação. Quer participar? A gente adora, então, adora trocas, é só levantar a mãozinha virtual ou avisar no chat para a gente se organizar. Bom, liga a câmera aí, quem puder. Não vamos deixar a Ítala falando com a telinha do computador. O chat está liberado para comentários, para dúvidas, lamentações. Fiquem à vontade aí para utilizar o chat. E no final, não se esqueçam de avaliar o nosso Nova Sessions de hoje. O feedback de vocês é super importante. E a gente está olhando para esses feedbacks com muito carinho para sempre estar melhorando aqui os eventos. Agora sim, Ítala, são todos seus. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Fiquei muito contente com esse convite da Michelle por estar aqui. Meu nome é Ítala, como ela falou. E eu trabalho com educação e comunicação há mais de 12 anos. E, assim, o tema que eu vou falar hoje com vocês pode parecer, primeiro, assim, em casos de pessoas mais que olham para a mídia e tal, podem olhar e pensar, ai, lá vem um monte de lacração e não sei o que lá. Mas, na verdade, o que eu queria trazer muito hoje para vocês, e o que eu quero que a gente converse hoje, é sobre como que, entendendo o outro, conversando sobre o outro e vendo quais são as nossas próprias limitações, a gente consegue se expandir e expandir o nosso mundo. E a gente consegue construir a ideia de história única que a gente tem. Isso vem muito desde o começo da minha carreira. Eu não sei se a gente tem cariocas ou fluminenses aqui, mas eu sou uma pessoa que nasceu em São João de Meriti. Quer dizer, na verdade, eu nasci em Belford Roxo e eu morei grande parte da minha vida em São João de Meriti. E eu resolvi fazer comunicação porque eu via o jornal e eu só via tiro, morte, gato roubado, acidente, todas essas coisas péssimas aparecendo quando se falava de São João. E eu queria muito que mostrassem outras coisas, sabe? Então, esse foi o meu primeiro ponto para resolver falar, para resolver trabalhar com comunicação. E acabou que, com o tempo, eu fui expandindo, eu fui trabalhando mais com educação. Atualmente, eu trabalho com comunicação de jovens periféricos dentro da New School. A gente faz um trabalho de ensinar para esses alunos soft skills para que eles consigam se colocar no futuro, consigam se colocar no mercado de trabalho. A Michelle, inclusive, já deu uma aula para alguns dos nossos alunos que estão agora, aqueles alunos, fazendo mentoria com executivos da Toyota. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula que a gente conversou um pouco sobre
como que a gente podia desconstruir nossos vieses inconscientes na maneira que a gente se comunica. E assim, viés inconsciente é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo, todo mundo. Não adianta, assim, eu cheguei e dei essa introdução para vocês, falando que eu era de um lugar da periferia e que eu queria mudar o mundo, isso aqui eu também trabalho há não sei quantos anos com o terceiro setor, eu também tenho um viés inconsciente. Vou pedir um leve exercício de imaginação para vocês. Faz de conta que vocês estão indo para uma feira de tecnologia, já que a gente está falando aqui com pessoas do setor de tecnologia, que não é na cidade de vocês. Vocês chegam atrasados no aeroporto e entram correndo no avião. E aí vocês são saudados pelo motorista. Pelo motorista não, pelo piloto do avião. Ele fala, boa tarde, que bom que você conseguiu chegar até. Você se senta. Quando você chega na cidade, que você vai ter a sua feira de tecnologia, você, na noite anterior, consegue ir num restaurante e lá você vê um casal muito feliz, se beijando muito. Isso faz lembrar da pessoa com quem você tem um relacionamento. Ficou muito. Tá no mudo. Fechei o microfone sem querer. Acho que eu bati no teclado. No outro dia, vocês chegam para o evento de tecnologia que vocês iam e o CEO da empresa mais badalada do momento, que recebeu o maior número de aporte de investimento, começa a falar. Vocês imaginaram essas coisas. Provavelmente, ninguém imaginou um piloto de avião negro. Provavelmente, ninguém imaginou o casal como sendo duas mulheres. E provavelmente, ninguém imaginou o CEO da empresa badalada como uma pessoa gorda. Isso não é porque você é a pessoa, a pior pessoa do mundo, a pessoa mais preconceituosa no mundo. Não. Isso é porque a gente está há muito tempo nesse nosso mundo que a gente vive e a gente tem acesso à televisão, a gente tem acesso a jornal, a gente vê filmes desde pequenos e as imagens que deram para a gente são imagens que ficam na nossa cabeça. E essas imagens que existem e ficam na nossa cabeça, elas não ficam na nossa cabeça porque inconscientemente todo mundo quer ser o maior preconceituoso do mundo. Não, é porque a gente tem que tomar muita decisão durante o dia a dia. Então, quando você já tem uma imagem pré-programada dentro da sua cabeça, você consegue diminuir o número de tensão. Então, você tem esses pensamentos de forma automática e isso ajuda com que você consiga tomar decisões, ajuda com que você consiga ter as suas interações. Então, você ter um viés inconsciente, você pensar numa coisa de um jeito, isso não quer dizer nada especificamente. Às vezes vai ser desconfortável, porque todo mundo, em algum nível, não quer ser visto como uma pessoa com a mente pequena, mas o primeiro passo para a gente conseguir derrotar os nossos preconceitos, os nossos vieses inconscientes, é a gente ser honesto e pensar como é que a gente se sente em relação aos outros grupos. É muito uma questão de você conseguir olhar para você mesmo e falar, não, realmente, para mim, eu tenho muita dificuldade de ver mulheres no lugar de poder. Para mim, eu tenho muita dificuldade de ver pessoas pretas num lugar de autoridade. Para mim, eu tenho muita dificuldade de ver pessoas LGBT num lugar de seriedade, porque todo mundo passa, em algum nível, por esse tipo de viés inconsciente, e isso não é o fim do mundo. A única vergonha que a gente deve ter disso é se você chegar nesse ponto e você não fizer nenhum esforço para mudar, nenhum esforço para expandir a sua linha de pensamento, sabe? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E o primeiro ponto para a gente falar sobre como que a gente consegue destruir os nossos vieses inconscientes é a gente entender qual é a diferença de diversidade versus inclusão.
Muito se fala sobre ter a diversidade, ter mais pessoas num lugar de poder, de você ter vários backgrounds diferentes, mas muitas vezes só a diversidade ela pode ser como uma festa bonita, assim. Você chega numa festa e você vê várias pessoas e nenhuma delas se interage. E aquilo faz com que você não mude muito o seu pensamento. Já a inclusão é uma maneira da gente garantir que essas pessoas tenham voz, que elas sejam respeitadas, que elas consigam prosperar, e que elas não sejam só uma estatística, porque muitas vezes é algo que a gente vê que acontece. Aparecem números como, nós conseguimos bater uma cota e agora nós temos X% de pessoas de X grupo minoritário. Quando na inclusão a gente tem que entender que aquilo ali não é só um número, aquilo é uma estatística, e fazer com que esses números contem, sabe? E uma maneira da gente entender, a partir do contexto em que a gente viu que a gente tem esses vieses, uma maneira da gente começar a entender como que eles operam dentro da nossa cabeça, e a partir dessa maneira que a gente vê como que eles operam na nossa cabeça, a gente começar a desconstruí-los, a começar a encarar eles, ver quais eles são. Eu separei aqui para vocês 6 vieses de inconscientes diferentes que costumam ser os processos de pensamento mais comuns dentro da nossa cabeça, quando a gente fala de vieses inconscientes, porque são coisas que passam por dentro do nosso cérebro, passam pelo nosso hipotálamo. O hipotálamo é a parte que ajuda no processo de decisão. E tudo é um processo de decisão. Por exemplo, nesse momento eu estou aqui falando com vocês, do meu lado tem minha garrafinha de água, do outro lado eu estou com a minha xícara de café. Comecei a ficar com sede. Enquanto eu estou falando, eu já estou pensando no processo decisório de você deveria pegar um gole de café ou pegar um gole de água. Às vezes, quando você está andando na rua, vou trazer muitos exemplos do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, gente. Eu moro no centro do Rio de Janeiro, então vocês podem imaginar a balbúrdia aqui. Então, muitas vezes eu estou andando aqui perto de casa e eu tenho que tomar milhares de decisões que têm a ver com meus vieses inconscientes. Será que aquela pessoa vai me assaltar? Será que eu estou pensando mal dessa pessoa? Será que todas essas coisas, tudo isso pode fazer parte do seu processo de pensamento? Só que elas podem também diminuir a maneira. Então, os principais vieses de inconscientes que a gente tem, eles são definidos mais ou menos assim. Tem o viés de afinidade, que é a tendência da gente favorecer, selecionar ou avaliar melhor as pessoas com as quais a gente sente uma conexão. E vem muito disso, dessa coisa de... A gente não pode esquecer que os vieses vêm desse processo decisório que a gente toma, e o processo decisório vem da nossa linha evolutiva. Se a gente tivesse há 3.000 anos atrás catando frutinha para sobreviver, e a gente visse uma pessoa completamente diferente da gente, é possível que essa pessoa fosse de uma tribo rival, e é possível que ela matasse a gente. Então, é claro que a gente vai ter esse viés de afinidade e vai dar preferência a se envolver mais com pessoas que são mais parecidas com a gente. Só que ninguém aqui mais está caçando frutinha, todo mundo trabalha sentado no computador. Então, esse viés hoje em dia ele é particularmente prejudicial para grupos minorizados, porque minorizados, quando a gente diz no tamanho de minoria, elas são preteridas em processos seletivos, porque a gente tem pouca coisa em comum, a gente coloca essas pessoas num lugar de exotismo, e elas acabam sendo preteridas também em cargos de gestão, em cargos de liderança, justamente porque você não está acostumado com a afinidade daquele tipo de pessoa, naquele tipo de lugar. Mas se a gente começa a olhar e ver que você está passando por aquele processo de pensamento, isso pode ajudar a expandir a maneira que a gente pensa. O segundo viés que eu trouxe é o viés do comportamento, que é julgar as pessoas que não agem conforme um padrão de comportamento esperado para o seu grupo. E aqui, acho que toda mulher já se sentiu
um pouco nesse lugar, que é você fala um pouquinho mais grosso, e aí os homens já ficam de cabelo em pé. Você tenta dar ordens mais assertivas e, não, olha só, por quê? Olha-se para as mulheres num lugar de pessoa cuidadosa e olha para os homens num lugar de pai de família, um lugar de pessoa que dá ordens. Então, esse viés ele é muito prejudicial a esse tipo de pessoa, que são as mulheres em cargos de liderança, e esse viés ele também consegue ser bastante prejudicial a outros grupos minorizados, como, por exemplo, pessoas de ascendência asiática que não se dão tão bem com matemática, por exemplo. Existe muito um viés associado de que pessoas de ascendência asiática vão ser ótimas, vão ser nerdzões em matemática. E nem sempre esse é o caso. O terceiro viés que a gente tem é o viés do desempenho, que é a tendência que a gente tem de achar que aquele homem que a gente viu na mídia como o homem perfeito, e ele foi visto como o homem perfeito durante tanto tempo, assim, homem branco, bonito, para uma falta de característica melhor, assim, quando você pensa no psicopata americano, que é aquele homem de terno, gravata, bonitão, ele é o ápice do desempenho, porque a gente teve esse reforço positivo de que esse homem ele seria o ápice do desempenho durante muito tempo. Assim, são anos de filmes, anos de livros, anos de mídia em que a gente viu esse tipo de coisa. E ele acaba sendo reforçado quando a gente vê a baixa representatividade de mulheres de grupos minorizados em cargos de gestão, em cargos de liderança, assim. É muito fácil, assim, eu chegar aqui para vocês e falar, não, a gente não tem que imaginar só o homem branco e padrão no cargo de gestão. Porém, se o caso de vocês, todos os cargos de gestão estiverem ocupados por pessoas dentro desse estereótipo, o que eu tenho para dizer, sabe? O mundo está me dando provas contrárias e justamente pelos vieses servirem para a gente diminuir o gasto na hora de fazer escolhas, a gente vai acabar tendo esse viés reforçado na nossa cabeça. E o último dessa página é o viés da percepção, que é a tendência de reforçar os estereótipos sem os dados concretos que comprovam. E aí são aqueles estereótipos de que quando você vê uma coisa que comprova o seu pensamento, como, por exemplo, você vê Eu vou dar um exemplo do meu dia a dia de trabalho, como eu disse para vocês mais cedo. Eu trabalho com jovens da periferia, e muitas vezes a gente vê os meus jovens, todo mundo falando, é porque esses jovens não querem nada com a vida. E aí você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito específico de uma história que alguém me contou. Uma pessoa uma pessoa de uma empresa que estava patrocinando um dos projetos para o qual eu trabalho, ela entrou para ver a formatura dos nossos jovens, a nossa formatura online. E ela viu que tinha um aluno que entrava e saía toda hora. E ela ficou assim, mas esse aí não deve querer nada com a vida mesmo, porque esse jovem realmente não quer nada com a vida. E depois essa pessoa que entrava e saía toda hora, botou no chat, gente, meu pacote de internet acabou. Eu desci do ônibus correndo e peguei o Wi-Fi do... Eu não me lembro qual era o lugar, vou dizer da cafeteria, mas não era cafeteria. Peguei o Wi-Fi da cafeteria só para conseguir ver o final da formatura. Então, a minha cliente desse projeto, ela já reforçou de que a geração Z não quer nada com nada, porque ela via um aluno que entrava e saía toda hora, pensou que esse aluno não estava fazendo nada, mas, na verdade,
era um caso completamente diferente. Isso mostra o viés inconsciente e mostra que o nosso viés, ele dificulta a maneira com que a gente vai lidar com o mundo, porque esses alunos específicos, eles estavam concorrendo para uma vaga de emprego dentro da empresa desse cliente. Então, essa aluna que teve que passar por tudo isso, ela pode ter sido prejudicada por um viés inconsciente dela. E esse tipo de viés inconsciente também desmotiva a que esses grupos que já passam por essa percepção negativa consigam dar o pulo, consigam entender como que eles saem desse lugar. Porque, cara, já tá todo mundo mesmo me chamando de vagabundo, já tá todo mundo mesmo falando que eu sou preguiçoso. Ai, para que eu vou continuar tentando, sabe? Você acaba não sentindo o ímpeto de continuar, de conseguir sair desse lugar. E é algo que a gente tem que prestar atenção, quanto que a maneira que a gente coloca a nossa percepção no mundo também fere as pessoas, sabe? Porque às vezes você pode estar achando que você está dando só a sua opinião, você está só dizendo uma coisa, mas a maneira que você se comunica com aquela pessoa pode causar uma cicatriz bastante profunda, assim, uma pequena interação pode ficar marcada para sempre. Eu aposto que todo mundo aqui deve ter pelo menos uma história de uma vez que uma pessoa falou algo para você e você lembra até hoje para sempre. E a pessoa pode ter achado que era uma bobeirinha, mas muitas vezes não é uma bobeirinha. E os outros viés que a gente tem são viés da maternidade. Esse aqui, ele tem muito a ver com mulheres no mercado de trabalho, então foi por isso que eu quis trazer eles para vocês, que é esse viés de que as mães não vão ter mais dedicação ao trabalho, que elas não vão ter tarefas mais desafiadoras, que elas só querem saber dos seus filhos e elas não vão ser boas profissionais. Esse viés, ele ajuda com que as mães tenham salários mais baixos, que elas tenham avaliação de desempenho pior, além de aumentar a probabilidade da demissão de licença a demissão após licença maternidade. O penúltimo é o viés do efeito de grupo, que é a tendência de seguir o comportamento da opinião do grupo, evitando desvios de padrão devido à busca por pertencimento. Esse é um tipo de viés que, se vocês forem procurar estudos de casos de racismo dentro de torcidas organizadas de futebol, e você for ver entrevista com essas pessoas racistas, essas pessoas que cometeram essas injúrias raciais, muitas delas dizem coisas parecidas que mas estava todo mundo gritando, eu acabei gritando também, eu me envolvi. Então, o viés do efeito de grupo, ele opera na sua cabeça muito nesse lugar em que, se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, não tem problema, sabe? Eu vou só estar aqui junto com o grupo. Mas quando a gente fala de ambientes corporativos, isso pode fazer com que você tente, a pessoa que é minorizada, e aí pode ser uma diretoria em que tem muitos homens e só uma mulher. Essa mulher pode acabar se comportando de uma maneira mais masculina só para imitar os homens. Ou uma pessoa de um grupo minorizado pode acabar proferindo falas contra outros grupos minorizados só para se encaixar naquele lugar, sabe? E por último, a gente tem o efeito halo. Halo é aquela tiarinha do anjinho, sabe? E ela é quando uma única característica ou informação positiva de alguém gera uma superestimação dessa pessoa e ofusca os outros possíveis traços negativos. E tem também o efeito Horn, que Horn é o chifrezinho, que é quando uma impressão negativa que essa pessoa tem prejudica completamente a sua avaliação geral. É algo que se a gente pensar, é muito comum de você ver. Novamente trazendo. Eu sou uma pessoa que mora no centro da cidade do Rio de Janeiro,
que é um lugar de muita bagunça. E quando você vê um lugar que tem muita bagunça, você tem um fluxo grande de pessoas, né? Não é incomum, e aqui trazendo justamente nesse lugar de não vim aqui falar que eu sou a pessoa mais desconstruída do mundo e que eu não incorro em vieses inconscientes. Não, todo mundo, como eu disse, todo mundo passa por vieses inconscientes. Uma coisa que é comum, e ela exemplifica dentro desse efeito Horn, que é o efeito chifre, é comum que eu esteja andando aqui pela Lapa, que é onde eu moro. Eu vejo uma pessoa com tornozeleira eletrônica. Sei lá, uma vez por semana eu vejo alguém com tornozeleira eletrônica. E o primeiro ímpeto da minha cabeça é: opa, vou mudar de calçada porque essa pessoa pode roubar meu celular. E eu totalmente sei que isso é algo que eu julguei única e exclusivamente olhando a tornozeleira eletrônica no pezinho da pessoa. Eu não sei nada sobre ela. E eu tenho a história contrária, que justamente mostra como que às vezes a gente pega essa característica e tira tudo. No final do ano passado, eu rompi o tendão do tornozelo. E a rua que eu moro é uma rua movimentada, não podia botar o pé no chão de jeito nenhum, ele estava todo enfaixado. Veio uma pessoa, eu estava tentando atravessar a rua para pegar o carro. Veio uma pessoa com tornozeleira eletrônica. Essa pessoa fez um escarcéu na rua, parou todo o trânsito, todo o carro, parou todas as motos para eu conseguir passar. Por quê? Não sei. Nunca tinha visto ela antes. Hoje em dia eu já vejo ele várias vezes, o nome dele é Danilo. E ele é um cara com. Quando ele fez isso, eu fiquei assim, bateu no meu coração num lugar tão. Não sei, eu fiquei tocada, porque eu tava andando toda troncha, era o meu primeiro dia com o pé enfaixado. Não sabia andar de muleta ainda. Me bateu num lugar tão descarinho, de uma pessoa que provavelmente eu ia atravessar a rua se eu não tivesse, assim. E ele parou a rua inteira, assim, para o caminhão, para o moto, para eu conseguir atravessar a rua. Depois disso, a gente se viu mais algumas vezes, eu puxei papo com ele, e nunca me disse qual foi o crime dele, eu também nunca perguntei. Mas eu sei que é uma pessoa que gosta de ler. Eu já dei vários livros para ele. Ele tem o sonho de um dia trabalhar na Petrobras. Tem uma Petrobras perto da minha casa, então você vê que tinha um exemplinho de uma coisa que aconteceu com o Danilo que fez com que eu já julgasse totalmente o caráter dele. E ele se mostrou uma pessoa, não vou dizer completamente diferente, porque, como eu disse, eu não sei o que foi que ele fez, mas ele se mostrou um ser humano complexo. E é o que todos nós somos, sabe? Muito provavelmente você também tem uma característica em você que, se você contasse solitariamente, a pessoa ia pensar: nossa, mas esse aqui é um. Com todo o perdão da palavra, do palavreado chulo, esse aqui é o maior filho da puta do mundo. Não quero falar com ele. E. Só que todo mundo tem lados bons, lados ruins, lados não menos bons e ruins. Uma coisa não dá para você pegar uma característica da pessoa e jogar totalmente ela fora por conta disso. Então, aqui é que a gente entra mais nesse ponto de como que a gente desfaz esses vieses e como é que a gente consegue ter uma comunicação melhor, como é que a gente consegue ter uma comunicação sem viés, como é que a gente faz com que não seja necessário que aconteça que nem aconteceu comigo, que o cara teve que parar a rua inteira para atravessar, para eu conseguir desfazer o preconceito que eu tinha dele, para eu ver ele de outras pessoas. Como é que a gente consegue desfazer esses vieses de uma maneira mais tranquila? E o primeiro ponto é você escutar verdadeiramente o que o outro tem a dizer. E você escutar não tem a ver com você usar só os seus estímulos. Os seus estímulos visuais, eles vão estar 99% das vezes errados. Se você for para um processo seletivo e julgar a pessoa pelo cabelo dela, pela roupa dela,
pelo jeito que ela se porta, você está vendo só a história visual dela. Então, tenta você escutar verdadeiramente o que o outro tem a dizer. E isso é um ciclo completo, que é você ouvir, você compreender com atenção, você ver as outras perspectivas, você desaprender e reaprender. E esse é um processo que nunca vai acabar. Você desaprende e você reaprende. E quando eu digo que esse é um caminho para a gente desconstruir os nossos vieses inconscientes, esse é um caminho para a gente entender melhor o mundo, ele não vem só de um lugar. Seria muito fácil, assim, e muito puritano da minha parte chegar e falar que a gente faz isso para ser a melhor pessoa do mundo. Mas não é. Se fosse só isso, seria simples. Mas na real, eu vou dar um motivo muito egoísta para cada um de nós, para você tentar desfazer os seus vieses inconscientes. Foi feita uma pesquisa bem grande com várias pessoas durante 35 anos sobre a possível capacidade de desenvolvimento de Alzheimer. E eles pegaram esse grupo, que tinha cerca de 3.000 pessoas, e eles foram acompanhando. O que eles repararam é que as pessoas de opiniões extremistas, e eu não estou dizendo extremistas em qualquer um do espectro extremista, e sim extremista, elas eram as pessoas que tinham mais chance de desenvolver Alzheimer. Mais de 3 vezes de chance a mais. E por quê? Porque a pessoa que é extremista, ela já tem uma visão bem definidinha do mundo. Então, ela já sabe que ela vai olhar para aquilo e aquilo vai ser aquilo, pão, pão, queijo, queijo. O mundo não traz um desafio para ela. Ela já sabe o que ela quer ver no mundo. E quando você já sabe o que você quer ver no mundo, você diminui as suas sinapses. Isso faz com que você não tenha mais controles sinápticos, não deixe o seu cérebro mais aquecido, vamos dizer assim, porque pensa que o nosso cérebro ele é enrugadinho porque ele tem várias correntezinhas elétricas. Cada sinapse que a gente faz uma correntezinha elétrica e vai deixando o cérebro enrugadinho. Ou seja, quanto mais enrugadinho o nosso cérebro for, isso quer dizer que mais você pensou. Inclusive, uma coisa que não tem necessariamente nada a ver com o nosso tema, mas eu sempre acabo trazendo sem querer. Se vocês nunca viram, procurem o cérebro do koala. O koala, ele é muito burrinho. E o koala, ele tem um cérebro que parece um peito de frango, porque ele não faz muitas conexões sinápticas. Então, você tentar desafiar os seus vieses inconscientes ajuda com que você faça sempre novas conexões sinápticas. Você vai aprender as coisas, você vai desaprender as coisas e você vai ver que o mundo não é do jeito que você pensava. E graças a Deus ele não é. Imagina se a gente tivesse que viver achando que ele fosse exatamente do jeito que a gente pensou há 10 anos atrás, quando a gente tinha 5 anos. Então, quanto mais você se bota no lugar de ouvir a pessoa e entender o que ela está dizendo, mais você se coloca num lugar de aprendizagem e mais você se coloca num lugar de desafiar o seu cérebro. E, assim, pode ser uma opinião pessoal, mas é mais fácil você ouvir uma pessoa do que você ter que ficar fazendo 3 horas de caminhada por dia para ficar sem Alzheimer. Eu aposto mais em ser uma pessoa com menos viés inconscientes do que ser uma pessoa que tem que fazer muita academia. Mesmo que eu faça academia também. E aqui eu trouxe umas dicas de como que a gente faz uma escuta atenta e sem julgamentos. E é um exercício forte, é um exercício difícil, é um exercício que nem sempre a gente vai conseguir estar nele, mas a gente vai sempre lutar
para estar lá e justamente conseguir enriquecer o nosso mundo, conseguir enriquecer a nossa ecossistema, o nosso contexto social, o nosso contexto de pensamento. O primeiro passo é você ouvir sem preconceitos, é o que eu estava falando para vocês. Escutar, escutar, escutar é sempre o primeiro passo. Não existe preconceito, não existe uma duelo que consiga perpetuar a realidade, porque quem nunca pensou que uma coisa ia ser completamente de um jeito, e aí você foi conhecer e viu que era completamente de outro. Assim, a realidade ela é muito maior do que qualquer fantasia. Então, tenta escutar sem os preconceitos, que é você escutar atentamente, sem os julgamentos, e ver como que a gente consegue derrotar e ser honesto com a maneira que a gente se sente em relação às pessoas de outro grupo. Eu vou deixar aqui no final para vocês, desse PowerPoint, um teste que é para você ver quais são os seus vieses inconscientes mais fortes. Ele é um teste que foi criado por Harvard e ele é um teste muito legal, porque você começa a ver onde é que você tem, quais são as partes em que você mais tem dificuldade de lidar com isso. E se você começa a ver onde é que estão os seus piores pontos de atrito, já ajuda você a chegar naquilo e pensar, não, aqui eu já sei que eu tenho uma certa dificuldade, como é que eu posso desfazer isso? O segundo ponto é como que a gente melhora nossas relações. Perguntar para a pessoa como que ela quer ser tratada, ao invés de presumir como que ela gostaria de ser tratada. Isso é uma maneira de você demonstrar respeito e consideração. Muitas vezes a gente acha que o que a gente quer, a nossa régua, é a principal régua. Mas, na verdade, você pode ter maneiras muito diferentes de tratar alguém. E maneiras muito diferentes de perceber uma mesma frase. É possível que uma frase soe como um elogio para você e seja completamente uma ofensa para uma pessoa de grupo minorizado, que seja completamente uma coisa que aquela pessoa ouviu e não sabe, assim, dando um exemplo que não é exatamente de grupo minorizado, mas que é muito pequeno e serviria para todo mundo. Você chegar para alguém e falar, nossa, mas como você emagreceu? Você acha que, como você passou a sua vida inteira fazendo dieta, você conseguiu finalmente perder 10, 15 quilos que você queria, você acha que chegar para alguém e falar, nossa, mas como você emagreceu? É um super elogio. Mas, às vezes, é uma pessoa que tem hipertireoidismo. Às vezes, é uma pessoa que emagreceu porque a mãe morreu. Então, às vezes, é muito mais fácil você chegar e perguntar como que você gosta de ser tratado. Não, eu vi que você emagreceu. Tá tudo bem? O que você acha disso? Ou você quer um abraço? Você gosta de ser tratado desse jeito? Às vezes, perguntar é a melhor coisa que você pode fazer. E quando você pergunta, você cria conexões. Quando você escuta alguém genuinamente, você consegue estabelecer bases para criar ambientes mais inclusivos. Isso ajuda com que a pessoa se sinta segura psicologicamente, consiga confiar um no outro e se respeitar para ser honesto e se expressar. O viés inconsciente é um negócio que vai estar em todo mundo e todo mundo vai incorrer, mas se você tentar ouvir a pessoa de uma maneira ativa, ouvir essa pessoa sem preconceito, às vezes você vai incorrer no preconceito, mas se você consegue criar essa conexão genuína, isso já dá muito mais abertura para as pessoas serem honestas, para as pessoas se expressarem, para as pessoas se entenderem melhor. E como eu disse para vocês lá naquela um pouquinho ali atrás, que era sobre o quanto que a gente deixa o nosso cérebro mais afiado para ter diferentes perspectivas. Isso faz da gente uma pessoa melhor, isso faz da gente uma pessoa mais inteligente, mais afiada, menos propensa a ter Alzheimer. Como é que a gente procura ter essas diferentes
perspectivas, como é que a gente busca a diversidade, como é que a gente busca a inclusão, como é que a gente amplia os horizontes. Eu trouxe muito num lado mais corporativo, porque a gente está falando de pessoas corporativas aqui, né? Mas é um negócio que vale para a vida também. E é muito importante, assim, que vocês tentem usar isso para a vida para se tornarem pessoas mais interessantes mesmo, não para você ser mais legal, mais incrível, mais bonzinho, mais Madre Teresa de Calcutá. Não, para você conseguir explorar, assim, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina o quantas de coisas diferentes, quantas aberturas diferentes. Será que a gente ter uma troca só com as pessoas que são parecidas com a gente é realmente a maneira mais interessante de viver o nosso corpinho, viver a nossa vida, passar os próximos 30, 40, 50 anos que a gente tem na Terra? Então, como é que a gente se abre para novas perspectivas? A gente tenta promover inovação, criatividade, solução de problemas, fazer ambientes inclusivos com talentos múltiplos e construir ideias disruptivas e inovadoras. Para criar uma cultura inclusiva, a gente tem que tentar criar grupos heterogêneos e inclusivos, que colaborem, aprendam uns com os outros, relatem seus erros e realizem trabalhos inovadores. E a melhor maneira de ampliar os horizontes é permitir que questione o sempre foi assim, os modelos tradicionais que muitas vezes perpetuam desigualdades. É muito isso do sempre foi assim, ah, não, mas é desse jeito desde sempre. Isso é o que promove a estagnação, e essa estagnação, eu estou tentando trazer muito para vocês, nesse lugar umbiguista de tente ser melhor para você mesmo, mas ao mesmo tempo você promover a inclusão, uma simples mudança de perspectiva sua pode ser a maneira que você vai conseguir totalmente dar uma nova perspectiva de vida para uma pessoa. E eu digo isso novamente trazendo do lugar dos jovens com que eu trabalho. Eu tive uma aluna que ela foi mãe muito jovenzinha e ela quis aprender a programar. E aí todo mundo falava assim, ai, mas não, ela é mãe, ela é isso, ela é aquilo. E foi bastante difícil conseguir arranjar uma recolocação para ela. A gente conseguiu, com muito trabalho. A gente encontrou uma gestora que também havia sido mãe jovem de uma empresa grande, e a gente conseguiu. Hoje essa menina, ela tem 21 anos, ela conseguiu finalmente o emprego dela. Ela está como estagiária de front-end. E a gente conseguiu, com uma pessoa que ampliou as perspectivas e falou, não, eu vou dar um trabalho para essa garota que foi mãe aos 14 anos mesmo. Todo o ecossistema da vida daquela menina mudou, porque ela se mudou para mais perto, ela saiu da área periférica que ela morava, ela conseguiu colocar o filho dela num colégio melhor. A mãe dela também foi para mais perto do trabalho, conseguiu trabalhar num emprego melhor. Então, eu estou trazendo muito nessa questão de umbigo, nessa questão de seja melhor para ser melhor para você, mas às vezes o ser melhor para você vai ampliar tanto o ser melhor para os outros que será que vai ser um trabalho tão grande você tentar ouvir o que uma menina que teve um filho com 14 anos pensa? O que essa menina quer da vida? Ao invés de olhar para ela e pensar assim, ai, com certeza é uma safada. Sabe? É um gesto muito pequeno que às vezes muda muito a vida da pessoa que você está lidando com os seus viés conscientes. E aqui eu trouxe de novo esse diagraminha, que é esse ciclo de você vai desaprender, você vai reaprender, você vai reaprender de novo, desaprender, crescer, escutar. E é um negócio que vai sendo assim durante muito tempo. E isso é que vai trazendo o dinamismo para a coisa. Trouxe um pouco de como que a gente cria os espaços de diálogo para conseguir conversar com essas pessoas, e isso tem muito a ver com a conexão, com a sinceridade, com a conversa. Eu falei para vocês tentar olhar para a pessoa como uma pessoa e não como um ícone só.
ou não olhar só para o cara e pensar, ele é o cara da tornozeleira eletrônica, não olhar para a menina e pensar, ela é a garota que teve filho novinha. E aqui tem aquelas referências que eu falei para vocês, eu vou passar para a Michelle depois. Esse teste de associação implícita, ele é muito, muito legal mesmo. Ele é um teste que você vai vendo como que você relaciona as palavras e como que isso faz com que você veja as pessoas. Então, se eu falo para você cuidador, você já imagina um tipo de coisa e esse teste ele vai fazendo essas correlações. E com isso você consegue ter todo um panorama de como que as suas associações implícitas estão. E isso ajuda bastante a ver como que você consegue melhorar os seus viés inconscientes. Trouxe também um TED Talk que fala da parte neurológica da coisa. Eu trouxe bem rapidinho para vocês, porque não sou da parte de biológicas, mas tem toda uma parte do hipotálamo, uma parte dos sensores de alerta que mostram que biologicamente, enquanto que você está racionalmente tentando pensar, estou tentando me desconstruir, o seu cérebro já pensou 1 milhão de coisas diferentes, já entrou no modo de briga. Então, é uma maneira boa de pensar. E, por último, tem um guia de como eliminar as microagressões. Porque quando a gente se sente ameaçado, quando a gente vê esses vieses inconscientes e a gente se sente ameaçado por alguma pessoa, a gente começa a ver quais são as maneiras que a gente consegue diminuir a pessoa. Isso é uma coisa que pode ter raízes muito profundas, pode minar muito a autoestima das pessoas. Gente, é isso. Para terminar, que nosso tempo já está acabando, eu queria bastante reforçar o que eu disse para vocês, que é a gente se comunicar de uma maneira sensível, a gente tentar diminuir os nossos vieses inconscientes, não é algo que a gente faz para ser a pessoa mais boazinha do mundo. Não é algo que a gente faz para ser a pessoa mais queridinha do mundo. É algo que a gente faz para nós mesmos. É algo que a gente faz para enriquecer quem a gente é. É algo que faz que a gente pense mais, construa mais conexões sinápticas. Ninguém, absolutamente ninguém que está nessa sala, eu tinha visto, tem 81 pessoas. Ninguém é a pessoa mais inteligente do mundo. E se a gente tivesse nessa sala 1 bilhão de pessoas, também não ia ser a pessoa mais inteligente do mundo. Não existe, objetivamente, não existe a pessoa mais inteligente do mundo. A gente está aqui para ser confrontado. E quanto mais a gente se confronta, quanto mais a gente consegue entender que as pessoas são muito mais complexas do que a gente pensa, melhor você faz para o mundo que você está, melhor você faz para você mesmo e melhor você faz para as suas relações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui. Se não tiverem, também estou. É isso. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Ítala. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma lamentação? Bom, o pessoal é mais quietinho aqui, Ítala, do que lá na New School. Bom, te agradeço mais uma vez por esse escambo. Essa palavra nem estava no meu dicionário, foi acrescentado depois que a gente começou a conversar. Conteúdo riquíssimo. Eu costumo dizer para mim mesma, né, que eu sou uma pessoa preconceituosa em desconstrução, cada vez mais tendo consciência desses vieses inconscientes, né, tendo com esse conteúdo, com a diversidade que me cerca, eu tenho desconstruído aí esses preconceitos. Eu acho que todos nós, né, temos muitos preconceitos, na verdade, nem preconceitos, mas preconceitos, mas é importante papos como esse para a gente desconstruir esses preconceitos. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e por ter compartilhado aí seu conhecimento com a gente.
É isso, foi um prazer estar com vocês. É engraçado, depois de tanto tempo falando com adolescentes, falar com adultos. Eu confesso que eu estava um pouquinho nervosa, mas eu achei ótimo estar aqui com vocês. E se vocês quiserem, eu estou super aberta para a gente continuar conversando, para a gente trocar sobre outras coisas. Meu LinkedIn é Ítala Barros, vocês podem me procurar lá, a gente pode se comunicar. E um bom finalzinho de expediente para vocês. Foi realmente um prazer estar com todos vocês. Obrigada, igualmente. Pessoal, tchau, tchau e um bom final de dia aí para vocês também. Boa tarde. pessoal, obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.